coloco o link lá no Moodle. Tá certo, professora. Muito obrigado. Bom, então, começou aqui a gravação. E eu vou começar aqui, compartilhar a tela, depois eu coloco lá no Moodle. Já está aparecendo para vocês, né, o slide? Já sim, professora. E como o chat, por enquanto, não está funcionando, vocês não estão conseguindo ter acesso ao chat, qualquer dúvida, vocês ligam o microfone e perguntam, certo? Tá certo, Vamos professora. lá, então. O cronograma já está no Moodle, acho que vocês devem ter dado uma olhadinha já. Então, esse semestre, a gente vai ver praticamente o que ficou faltando de farmacologia, né? E vamos ter uma parte nova, que é a parte de farmacologia do trato gastrointestinal, farmacologia do sangue, que vai integrar com a hemato e com a gastro. Então, esse primeiro módulo é integrado. Tanto é que nós vamos ter uma prova integrada com os assuntos de gastro, hemato e URM. Antes da prova, a gente vai ter um TBL, um caso clínico englobando gastro, hemato, RM, para vocês irem conseguindo fazer esse link entre o que estão vendo nas 3 disciplinas. Que a prova integrada é basicamente isso, é essa integração da parte de diagnóstico, de exame clínico, que vocês vão ver com a gastro, com a hemato e com a parte dos fármacos para essas patologias que vocês vão estudar nesse começo, nesse primeiro módulo, né, nesse primeiro bimestre. Aí, a partir do segundo módulo, vem outros assuntos que aí não dá mais para integrar com gastro e hemato, que é a parte de farmacologia dermatológica, uso de fármacos em gestantes, dislipidemias, e a gente vai dar uma recapitulada na parte de antiparasitários. Vamos ver alguns fármacos para doenças que a gente não conseguiu ver no quarto período, como, por exemplo, tuberculose, hanseníase, porque já é tanto antibacteriano na agressão e defesa, né? Não dava para ter mais esses. Então, são fármacos diferentes que a gente ainda não estudou, mas que são muito importantes e a gente vai ver. E vamos ter também discussão de casos clínicos só com essa parte de antimicrobianos. Vai funcionar meio como que uma revisão. Não dá para a gente revisar, claro, com a aula teórica aquele conteúdo, mas com a discussão de casos fica uma coisa mais ativa, né? Que vocês vão participar, vão puxar lá da memória de vocês esse conteúdo, e a gente vai discutir um pouquinho sobre as principais enfermidades fúngicas, né? Os fármacos usados para as principais enfermidades fúngicas, para um herpes vírus, para uma infecção bacteriana mais comum. Então, vai ser um momento da gente tentar buscar suprir alguma coisa que vocês acham que precisa dar aquela última relembrada, já que é o nosso último momento de farmacologia. Tá? Então, aproveitem bastante. Eu sei que agora vocês têm uma outra maturidade de quando começaram a cursar farmaco. No terceiro período, era todo mundo assim, ainda meio calouro, né? Se espantava com o nome de fármaco para decorar, um monte de antibacteriano depois no quarto período, mas agora vocês já passaram por clínicas, vocês já tiveram experiências com paciente, até naquelas, no sentido de ver também a importância de estudar alguns conteúdos, de aprender os fármacos, e na hora que vai prescrever, como é que vai ser, né? Então, eu vou até colocar algo que eu já comecei a colocar para algumas turmas, o pessoal do quarto período agora, por exemplo, eu coloquei alguns casos para eles calcularem dosagens de medicamento, coisas extras que não precisa necessariamente fazer durante a aula, né, que o nosso tempo é curtinho, mas a gente vê a aula de um determinado assunto, aí eu dou um medicamento com uma posologia para vocês calcularem e depois vocês conferem com os monitores. Por sorte, assim, eventualmente o sétimo período tem monitor. Esse período vocês vão ter, que é a Adriane, que está no oitavo período agora, já foi monitora, talvez já tenha sido até monitora de vocês em algum momento, foi monitora no PLE, no semestre passado, ela já vem sendo monitora de farmacologia há vários períodos, e
vai ficar com a turma de vocês agora no 7º. Nem sempre se tem essa vantagem de ter um monitor no 7º período, porque no 8º o pessoal já não está mais querendo muito ser monitor, né? Mas aí ela já está lá no Moodle, inclusive, eu inseri e vou passar o contato dela para vocês também poderem tirar alguma dúvida que for surgindo. Quero ver vocês com a mesma empolgação para estudar nesse período que estavam naquela festa que eu olhei no Instagram, viu? Bom, vamos lá então para a farmacologia do trato gastrointestinal. Então, quando a gente fala de farmacologia do trato gastrointestinal, muito do que vocês estiverem vendo nas aulas de gastro vai ajudar para entender as aulas de farmacologia. É a farmacologia mais fácil agora, é a do 7º período, porque vocês já têm uma bagagem de experiência clínica, de acompanhar pacientes, e esse começo aqui está bem integrado com o que vocês vão ver nas outras disciplinas. Então, quando a gente pensa em tratamento de desordens do trato gastrointestinal como um todo, a gente vai ter que pensar muito em adoção de medidas não farmacológicas, porque muitas vezes aquela gastrite, aquela ulceração pode ser causada por hábitos alimentares ruins, excesso de medicamentos. Cada vez mais, gente, as pessoas querem resolver os problemas todos só com medicamento. E aí você pega um paciente assim polimedicado, e que um está interferindo na ação do outro, está causando efeitos adversos. Então, não existe medicamento inócuo. Todo medicamento, vocês sabem, que tem efeitos adversos, além da ação terapêutica. E quando você pega um paciente polimedicado, qualquer medicamento a mais que você insere ali vai interferir na ação dos outros ou vai potencializar um efeito adverso. Imagine um idoso usando 8 medicamentos. Imagine a sobrecarga para o fígado. Não precise ir muito longe. Se vocês olharem muitos idosos, até na própria família de vocês, vocês vão ver que estão tomando medicamento para colesterol, para diabetes, para hipertensão, para uma insônia, para ansiedade. Quando você soma tudo, é um excesso absurdo de medicamento. E vai virando um ciclo vicioso, né? Porque às vezes as pessoas começam até na juventude, teve um probleminha aqui, não, toma um medicamento. Antes de pensar na mudança de hábitos alimentares, numa atividade física, na mudança do estilo de vida, tá com problema de sono. Acho que vai ter até uma palestra hoje ou amanhã sobre isso, sobre sono, né? Então, em vez de fazer uma higiene do sono, não, vem logo com medicamento para dormir. Mas aí fica o dia sonolento, então toma um medicamento para ficar esperto durante o dia. E quando você vê, tá tendo que controlar agora os efeitos adversos causados pelos medicamentos. Em farmacologia do trato gastrointestinal, a gente vai ver muito isso, gastrite causada por ANES, por excesso de ANES, constipação por medicamento, diarreia por medicamento. Então, a gente tem que dosar um pouco isso e pensar antes do fármaco nas medidas não farmacológicas. Por isso que a disciplina é uso racional do medicamento. A gente sabe que existe, sabe que é eficiente, mas o quão necessário é aquele medicamento naquele momento? Será que a mudança de hábitos não vai resolver? Porque depois que o indivíduo começa a tomar o medicamento e melhora, ele quer continuar só tomando medicamento. As pessoas querem até uma pílula mágica para emagrecer, ou para engordar, ou para ficar feliz, né? Então, a gente tem que ir evitando isso. E se depende, muitas vezes, dessas desordens gastrointestinais, dessa mudança de hábitos. Tem uma frase que eu acho que eu usei até no 5º período com vocês, que é de Hipócrates, que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó. Antes de tentar curar alguém, pergunte se a pessoa está disposta a desistir do que a faz adoecer. Não existe medicamento mágico, tá? Então, por mais que, tem uma gastrite, ele vai ficar usando omeprazol o resto da vida e não vai ser suficiente para controlar a gastrite. E ele vai suprimir totalmente a secreção ácida gástrica. Será que isso vai ser saudável a longo prazo? O que é que isso pode trazer de ruim? Será que é a melhor solução? Então, primeiro você tem que convencer o paciente a lhe ajudar no tratamento dele.
adotar essas medidas não farmacológicas. E depois usar os medicamentos quando forem estritamente necessários. E normalmente por um tempo determinado. Tem muita coisa que falta constar lá na receita ad eterno, que a pessoa comece e não para mais de tomar. Mas será que realmente ele precisa tomar para sempre aquele medicamento? Ou é algo que você iria usar temporariamente até sair da crise e depois, com as medidas não farmacológicas funcionando, suspender aquela medicação gradativamente? Né? Então, fica essa reflexão para vocês. Se hoje em dia a gente vê que as pessoas estão polimedicadas, quem vai mudar isso é a nova geração de médicos que está chegando com a outra mentalidade para tentar melhorar essa saúde do paciente e evitar essa sobrecarga para o fígado, para os rins e até para o próprio trato gastrointestinal de tanto medicamento. Bom, então o que é que a gente vai ver de fármacos aqui? A gente vai ver fármacos que vão tentar controlar a acidez, que um excesso de acidez normalmente é o que vai causar gastrite, o refluxo, ulceração e até desencadear às vezes náusea e vômito, junto com o controle da motilidade. Motilidade excessiva intestinal vai causar o quê? E aí? Diarreia. Isso. E uma motilidade reduzida vai ter o quê? Constipação. Então, você regulando essa motilidade, você consegue controlar. E a gente vai começar a lembrar, eita, o que é que altera a motilidade? Fisiologicamente, quem é que está envolvido nesse controle da motilidade intestinal? Aí, se você sabe o que fisiologicamente regula essa motilidade, você sabe também como controlar isso. E a acidez gástrica, como é que ocorre a regulação dessa secreção ácida gástrica no estômago? A gente sempre vai fazer essa recapitulaçãozinha do fisiológico para entender como o fármaco vai intervir. Mas é sempre puxando a fisiologia, vão relembrando lá do que vocês viram na fisiologia. Então, esses fármacos que vão controlar a acidez, que vão controlar a motilidade, se enquadram aí nesses grupos dos anti-ulcerosos, antieméticos, que a gente tem aquela motilidade ao contrário, né, que você expulsa o conteúdo gástrico, os procinéticos, que ajudam a regular essa motilidade, laxantes, antidiarreicos, antifiséticos. Quem sabe o que é antifisético ou carminativo? Muitos já devem até ter usado. Se disser o nome comercial, vocês vão lembrar. Lufital. Já ouviram falar, né? O princípio ativo é a simeticona. Quando é que vocês usam esse medicamento? Para gases, né? Então, os antifiséticos ou carminativos são fármacos desse grupo que vão ajudar nessa eliminação ou diminuir essa formação excessiva de gases, que também causa desconforto gastrointestinal. Então, hoje nós vamos estudar basicamente os medicamentos que vão regular a secreção ácida gástrica ou proteger a mucosa do trato gastrointestinal, que são os anti-ulcerosos. E aí vamos fazer uma recapitulaçãozinha do que é que vai desencadear esses distúrbios gástricos, só relembrando da fisiologia. Oi, ia falar, Arlon? Não, professora, foi um erro aqui. Oi. Não, foi erro. Ah, foi só, ligou sem querer o microfone. É o seu subconsciente dizendo, ó, participa aí da aula, faz uma pergunta para ganhar um cátion. Deve ser. Então, ó, estão valendo os cátions, viu? Vão lembrando. Então, os fármacos anti-ulcerosos vão ser utilizados para gastrite, ulceração, né? Seja gástrica, duodenal, doença do refluxo. Por que será que está tão comum hoje em dia, né? Pessoas com gastrite, com ulceração, com refluxo. Eu sei que tem várias causas que vocês vão ver lá na gastro, até causas
de origem congênita mesmo, mas muitas vezes tem os hábitos alimentares ruins, tem o estresse que termina alterando a secreção ácida gástrica, o excesso de medicamentos. Então, vamos lembrar fisiologicamente como é que ocorre essa secreção ácida gástrica, tá? Então, lá no estômago, isso aqui é um resumozinho, né? Nós temos o quê? As células parietais, que são as famosas produtoras de secreção ácida gástrica, que tem as bombas de próton, que são bombas hidrogênio, potássio, ATPase. Nós temos as células mucosas, que produzem mucina e bicarbonato, que são importantes para a defesa gástrica, e temos vários outros tipos celulares, bem como inervações também nesse estômago, para que ocorra a liberação de algumas substâncias endógenas, incluindo neurotransmissores que vão estimular esse processo digestivo. Então, primeiro, vamos ver quais são os fatores que estimulam a secreção ácida gástrica. Tem tudo aquilo, desde a mastigação, a deglutição, a chegada do bolo alimentar, tudo isso vai interferir para que ocorra esse estímulo para a liberação de substâncias que vão fazer com que ocorra maior secreção de HCl. E que substâncias são essas, né? Nós vamos ter gastrina, histamina e acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina é aquele neurotransmissor do parasimpático, né? Quando você vai se alimentar, vai fazer digestão, você tem uma ativação do parasimpático, que além de estimular a secreção ácida gástrica, também vai estimular a motilidade intestinal. E essa acetilcolina estimula diretamente essas células parietais, porque se vocês olharem aqui, ó, nessas células parietais, nós temos receptores muscarínicos, que são estimulados pela acetilcolina, estimulam a liberação de gastrina e estimulam a liberação de histamina. Então, nós temos liberação aqui, ó, de histamina, de gastrina e de acetilcolina. Essas três substâncias endógenas estimulam as células parietais a quê? A liberar HCl, a produzir essa secreção ácida gástrica, que, dependendo da quantidade produzida, pode baixar o pH da luz estomacal a um pH 2, é um pH muito baixo. Mas e as células do estômago são resistentes a um pH tão baixo? Não são, elas se protegem desse pH baixo, assim como todas as outras células do nosso corpo, elas precisam daquele pH fisiológico. Pode dizer, Daniel. Ô, professora, a senhora está apresentando? Tô, não tá aparecendo para vocês, não? Para mim não tá, não sei por Pra quê. mim tá. Tá. Aqui Ah, também então. tá. também tá. Talvez seja só a forma do layout aí que você colocou da sala. Tá, eu vou ver aqui, tá bom, obrigado. Nada. Então, nós vamos ter aqui esses fatores estimulando a secreção ácida gástrica. O que é que eles vão fazer? Eles vão estimular a ativação dessa célula parietal, porque a célula parietal tem várias bombas de prótons, aí no esquema a gente vê uma única bomba de prótons, mas ela tem várias bombas de prótons no seu interior, e quando recebe o estímulo de acetilcolina, de histamina, de gastrina, ela expõe essas bombas de próton na sua superfície, que a gente vai falar disso novamente, e aí começa a secreção de HCl. Mas, como eu falei, as células são sensíveis a um pH desse 2. Esse pH é importante, né, para o processo digestivo, extremamente importante. Mas e as células desse trato gastrointestinal? Como é que vão se proteger desse pH tão ácido? Através de mecanismos de defesa gástrica, que seria a produção de mucina, que é aquele muco que reveste toda essa mucosa do estômago, e da produção de bicarbonato, que é um tampão muito potente.
Esse bicarbonato aqui vai tamponar esse pH, de maneira que as células vão estar com o pH em torno de 7. Então, nessa camada aqui de mucina, você tem um pH fisiológico, ao qual as células estão adaptadas. E na luz estomacal, você vai ter aquele pH baixo necessário para o processo digestivo. Quem é que estimula a produção de mucina e de bicarbonato? Fisiologicamente, né? Acetilcolina e prostaglandinas. Lembram lá de prostaglandinas e prostaciclinas? Como é que essas prostaglandinas e prostaciclinas são produzidas? Lembram da enzima que produz prostaglandinas e prostaciclinas? A Cox, né? ciclooxigenase. Isso. Que tipo de ciclooxigenase que tem no estômago? A1. Ciclooxigenase 1. Muito bem. Não deu para eu ver aqui quem foi que falou. Quem foi que falou da COX-1? Fui eu, Sofia Paiva. Ah, já diz o sobrenome para não confundir, que é para garantir que o próton, ó, que o cátion vai para a Sofia certa, né? Muito bem, Sofia. Com certeza. Então, ó, COX-1, tá lá. A gente pensa em COX-1, a gente vai lembrar de quê? De que medicamento que inibe COX? Anti-inflamatório. Isso. Então, ó, como é importante a COX-1 no estômago. Graças à ação da COX-1 que a gente vai ter produção de PGE, né, que é prostaglandina E, e de prostaciclina, que vão fazer o quê? Inibir, ó, a única substância aqui que vai inibir, vai dar uma freada nessa secreção ácida gástrica. Então, as prostaglandinas e prostaciclinas são gastroprotetoras por quê? Diminui secreção ácida gástrica, porque diminui a ativação das bombas de próton, né, a ativação da célula parietal, e aumentam secreção de mucina e de bicarbonato, que vão ser importantes para revestir essa mucosa e manter o pH aqui dentro do fisiológico para essas células. A acetilcolina, que também aqui é liberada, né, para agir sobre as células mucosas. Se a gente pensar, o parasimpático é importante para que ocorra o processo digestivo. Ele não vai só estimular a secreção ácida gástrica, ele também vai estimular os mecanismos de proteção para, à medida que a secreção esteja sendo produzida, esses mecanismos de defesa também estejam presentes para que ocorra a digestão do alimento e não da mucosa, né? Quando você tem um desbalanço entre os fatores agressores e os fatores protetores, é que você começa a ter esses distúrbios relacionados com o excesso de produção de ácido ou uma redução dos mecanismos de proteção. E os fármacos que vão agir aqui para controlar essa secreção ácida gástrica podem agir de diversas maneiras. Se a gente pensar aqui, ó, se eu quero regular a secreção ácida gástrica, diminuir a secreção ácida gástrica, valeria a pena eu usar um fármaco anticolinérgico para isso? Uma substância antimuscarínica, por exemplo? Até porque ele vai diminuir também a camada de muco. Isso. Então, por isso que normalmente, quando se tem gastrite, e a gente tem vários antimuscarínicos, você não fica usando, por exemplo, o Buscopan, né, que é a escopolamina para tratar a gastrite, porque ele iria diminuir um pouco a secreção ácida gástrica, mas também iria diminuir essa secreção de mucina e bicarbonato, que não é desejável. Então, você tem que diminuir essa secreção ácida gástrica sem interferir com a secreção de mucina e bicarbonato. E, se possível, até aumentar a proteção gástrica. E aí, nós vamos ter o quê? Inibidores de bomba de prótons, que bloqueiam diretamente a bomba de prótons, eles não se ligam a nenhum desses receptores aqui das substâncias endógenas, eles inativam a bomba de prótons. Aí, independente de via estímulo de acetilcolina, de histamina, de gastrina, essa bomba bloqueada pelos IBPs não vai funcionar. Temos os anti-H2, né, que são os antagonistas de receptores H2. Esses aqui
vão impedir apenas o estímulo da histamina sobre os receptores H2, não vão interferir com a ação da acetilcolina. Então, a secreção ácida diminui, mas não na mesma proporção que diminui quando se está usando um IBP. E quando o indivíduo vai se alimentar, que tem aquele estímulo para liberar acetilcolina, vai ter um incremento da secreção ácida gástrica, mesmo que em menor proporção, mas vai ter. E também vai ter um aumento da secreção de mucina e bicarbonato, porque os receptores muscarínicos não estão inibidos. Então, tem a desvantagem em relação ao IBP de ser menos potente. Por outro lado, você não vai interferir tanto no processo digestivo, porque você não vai ter um bloqueio tão intenso da secreção ácida gástrica. Então, dependendo da situação, pode ser que um seja mais indicado que o outro. Mas é menos potente que o IBP, consideravelmente. Aí vem os antiácidos. Tanto os anti-H2 quanto os IBPs não interferem na secreção ácida que já foi liberada. Eles vão evitar que você libere secreção ácida gástrica. Mas e quando está com aquela dor intensa, aquele ácido já foi liberado e está presente? Então, você tem que neutralizar aquele ácido que já foi liberado. Para um efeito imediato, aí vem os antiácidos. Aqueles antiácidos de uso oral, alguns efervescentes ou pastilhas que a gente vai ver, esses o efeito é imediato, é temporário, né? Porque ele neutraliza aquele ácido que já está presente, mas não vai interferir na liberação de mais ácido. Mas para um efeito imediato, seria o antiácido. Para uma ação preventiva de controle a longo prazo, aí seria um anti-H2 ou IBP. E os protetores de mucosa, que vão agir ou como uma falsa mucina, ou estimulando a secreção de mucina e de bicarbonato, né? Tem uns que se assemelham à mucina sintética, por exemplo, que vão revestir bases de úlcera, que vão revestir a mucosa e proteger essa mucosa dessa secreção ácida que está causando aquele distúrbio. Então, são esses os fármacos que nós vamos ver que vão servir para os diversos distúrbios gastrointestinais, às vezes até sendo utilizados em associação, tá? Inibidores de bomba de prótons, que aí nós temos os IBPs e o vonoprazan, tá? Não é um A, é um O. Depois eu ajeito quando eu mandar os slides para vocês. Antagonistas dos receptores H2, os antiácidos e os protetores de mucosa. E aí, quando você tiver um desequilíbrio entre os fatores que protegem e os fatores que agridem o estômago, né, o trato gastrointestinal, é que você vai deixar de ter uma mucosa normal e aí vem para uma gastrite, para um refluxo, para uma ulceração. E dentre os vários fatores agressores, né, além do próprio HCl, a pepsina, os ácidos biliares, presença de H. pylori, eu destaquei aqui os AINES, porque são medicamentos muito comuns, usados para uma diversidade enorme de patologias, porque muitas doenças cursam com dor e a pessoa vai usar um AINE, e às vezes usa por um período muito prolongado. E o problema dos AINES não é só a irritação gástrica, é que imagine um estômago agora com menor produção de mucina, menor produção de bicarbonato, mais produção de HCl, com a ulceração, que pode ter um sangramento e com a complicação desse sangramento pelo uso dos AINES. Então, isso pode ser algo bem arriscado. E por que os AINES podem interferir ou agravar esse sangramento? Vamos lembrar do quarto período, assim, há muito tempo atrás. Porque eles acabam inibindo a COX-1, né, que está envolvida no processo da produção das prostaglandinas e prostaxiclinas, que são gastroprotetores. Tá, mas e o sangramento? Por que vai sangrar mais? Porque inibe definitivamente a função das plaquetas. Exatamente, porque são antiagregantes plaquetários, tá? Então, a inibição das prostaglandinas e das
Prostaciclinas vão aumentar a lesão da mucosa, que pode levar até uma ulceração e um possível sangramento. E esse sangramento tende a ser mais abundante, de mais difícil controle, porque principalmente se for um AINE não seletivo, ele vai inibir COX-1 nas plaquetas. E nas plaquetas, a COX-1 é importante para a produção de tromboxano, que é agregante plaquetário. Tanto é que na parte de farmacologia do sangue, a gente vai ver que pacientes que infartaram, por exemplo, usam fármacos antiagregantes plaquetários, entre eles o próprio ácido acetil salicílico, que é um antiagregante plaquetário usado com essa finalidade. Tá? Então, o uso frequente de AINES pode levar à hemorragia gástrica, além de outros tipos de hemorragia. Tem um caso clínico, é um casal de médico que é youtuber e fica comentando os casos que eles atendem, que ele descreve um caso de uma paciente com hemorragia gástrica pelo uso de nimesulida, que é até daqueles um pouco mais seletivos para COX-2. Então, eu vou colocar o linkzinho lá desse vídeo para vocês assistirem. Vou colocar no Moodle, tá? De vez em quando eu vou colocar alguma, de vez em quando olhem o Moodle também para ver o que é que tem de novidade. Então, muito cuidado, ó, paciente com gastrite, com refluxo, questione sobre o uso de anti-inflamatórios, de analgésicos. Às vezes a pessoa diz, está tomando anti-inflamatório? Não, mas aí ele não considera que uma dipirona ou que o ácido acetil salicílico, a aspirina que ele toma, ou outros medicamentos, ou um Ponstan que ela está tomando para uma cólica, se enquadre e faça parte desse mesmo grupo. Uns são mais anti-inflamatórios, outros são mais analgésicos, mas se inibir o COX-1 tem chance de causar distúrbio gástrico, tá? Então, questione todos os medicamentos para dor, para inflamação, para febre, para ele poder listar tudo que ele está usando e a frequência com que está usando. Às vezes, precisa mudar esse uso excessivo dessa medicação para que você também possa ter uma recuperação, né, desses distúrbios gástricos. E aí, os inibidores, eu vou começar pelos inibidores de bomba de prótons, por quê? Porque são os mais utilizados hoje em dia com essa finalidade e são extremamente potentes. Muito se tem dúvida, às vezes, em relação aos inibidores de bomba de prótons, porque assim que foi lançado apenas o omeprazol. Aí ficava, eita, e o omeprazol é melhor ou é pior do que os outros? Porque depois do omeprazol veio o pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, deslansoprazol. Aí sempre tem aquela dúvida. Tem diferença? É mais eficiente? O preço é bem diferente de um para o outro. No SUS, você tem disponível o omeprazol e o pantoprazol. Então, vou falar um pouquinho o que é que tem de diferente. O mecanismo de ação é o mesmo para todos, tá? Mas tem pequenas diferenças farmacocinéticas que às vezes pode dar um pouco mais de comodidade, um pouquinho menos de efeito adverso, mas no final das contas não são diferenças tão drásticas de um para o outro. Você tem que pesar também custo-benefício e o acesso que o paciente vai ter a um ou a outro fármaco. Então, o que é que eles têm em comum? A primeira coisa, que eles são profármacos que são convertidos na sua forma ativa em um ambiente ácido. Por isso que, normalmente, eles são administrados na forma de comprimidos revestidos, de cápsulas, porque o estômago é um ambiente ácido. Então, assim que o indivíduo começasse o tratamento, o fármaco já iria ser convertido na sua forma ativa no ambiente ácido. Ah, mas não ia ser bom ele já ser ativado? Não, porque ele não age na luz estomacal, ele precisa ser absorvido. E como esses fármacos são bases fracas, no ambiente ácido, eles iriam captar aquele excesso de prótons presente, iam ficar protonados, ou seja, ionizados, iam ser mais dificilmente absorvidos. Então, é importante que eles sejam administrados
nessas cápsulazinhas aqui, sem ser aberta, sem ser triturado ou mastigado, tá? Porque ele precisa ser absorvido, chegar no sangue, do sangue ele vai para o estômago, para penetrar nas células parietais, e aí sim, dentro desses canalículos das células parietais, que o ambiente é extremamente ácido, eles vão se tornar ativos, ok? Então, esses profármacos, primeira orientação que vocês têm que dar para o paciente: não mastigue, não corte o comprimido, não abra as cápsulas, porque senão depois está lá gastando, comprando os inibidores de bomba de prótese, não está funcionando, continua com gastrite, com aquela pirose, aquela queimação, o medicamento não está funcionando, porque a pessoa não estava usando da maneira correta, tá? Então, usa sempre aquela regrinha: se não tem o suco no comprimido, então é porque ele não deve ser fracionado, como é o caso desses que não vão ter o suco. Então, eles são administrados por via oral, ou no caso, já por via endovenosa, aí não tem isso, porque não tem contato com secreção ácida gástrica, vai direto lá para o sangue. E quando administrados por via oral, eles vão ser absorvidos lá no intestino delgado, onde o pH já é mais elevado, ele vai continuar na sua forma lipossolúvel, na sua forma molecular, não captou próton nenhum, vai ser absorvido e vai para o sangue. Do sangue, ele vai chegar lá nas células parietais e vai penetrar nessas células parietais. Aí a primeira coisa aqui que chama atenção: a meia-vida é muito curta, 1 a 2 horas. Mas se a gente for pensar o efeito do omeprazol, eu estou dando o omeprazol como exemplo, mas os IBPs de um modo geral, o efeito não é tão curto assim. A gente sabe que o efeito é a longo prazo. Tanto é que na maioria das vezes se administra 1 vez ao dia, no máximo 2 vezes ao dia. E como é que ele tem uma meia-vida tão curta? Vamos entender, a meia-vida é curta, mas a inibição das células parietais é irreversível. Uma vez inibindo a célula parietal, essa célula parietal vai permanecer inibida pelo resto da vida dela. Então, o que não é muito longa, diga-se de passagem. A renovação dessas células parietais se dá em torno de 48, 92, 96 horas, ou seja, 3 a 4 dias, de 2 a 4 dias a gente está trocando, renovando essas células, essas bombas de próton, né, das células parietais. A célula tem a vida longa, eu quis me referir à duração das bombas de próton. Então, vamos entender aqui como é que vai acontecer a magia dos IBPs, né? Esses IBPs que chegaram nas células parietais vão precisar ser ativados. Quando é que eles vão ser ativados? Quando o ambiente estiver ácido. E quando é que esse ambiente vai estar ácido? Quando o indivíduo tiver um estímulo para produzir HCl. A gente fica produzindo HCl continuamente? Não, né? Normalmente a gente produz em que momentos? Na digestão. Quanto mais copiosa aquela alimentação, quanto mais intensa, mais estímulo para produzir mais HCl. Todo mundo já ouviu falar daquela instrução de se utilizar o inibidor de bomba de prótons meia hora antes da alimentação. Por que isso, né? E se tomar depois, vai funcionar, não vai funcionar? Se a gente olhar aqui o slide anterior, ó, a absorção é de 30 a 60 minutos. Então, você ingeriu aquele medicamento e vai levar no mínimo meia hora para que ele seja absorvido. E ele precisa chegar nessas células parietais na hora que você está produzindo suco gástrico, que o ambiente vai estar ácido e que ele vai ser ativado. Espera aí, gente, só um minuto, eu tenho que botar um cachorro para fora aqui. É o problema da aula online, né? Vai, Pandora. Pandora, vem. Vem.
Pronto, vamos lá. O nome da cachorra Pandora só podia ser danada, né? Para quem lembra da caixa de Pandora. Bom, então tá aqui. O inibidor de bomba de prótons vai ser administrado meia hora depois. Esse daí pelo menos não faz zoada, né? Meia hora depois, o que é que vai acontecer? Ele chega lá nesse estômago e você vai estar produzindo suco gástrico. E o que é que acontece com a célula parietal? Acho que isso aqui vocês devem ter visto na fisiologia, há um bom tempo atrás, quando viram fisiologia do trato gastrointestinal. Então, tá aqui, ó, as células parietais em repouso, as bombas de próton estão todas aqui, ó, guardadas dentro dessa rede túbulo-vesicular. Elas não estão expostas, a gente não está produzindo suco gástrico o tempo todo. Veio o estímulo, se alimentou, aí vem liberação de gastrina, de histamina, de acetilcolina, o que é que acontece? A célula parietal que estava em repouso se torna uma célula parietal ativada. O que é uma célula parietal ativada? É uma célula parietal que agora pegou aquela rede túbulo vesicular, aquelas vesículas contendo as bombas de próton, fundiu essas vesículas aqui, ó, e formou essas microvilosidades, esses canalículos cheios de bombas de prótons aqui expostas. E agora ela está secretando HCl, esse interior aqui desses canalículos está com um ambiente bem ácido, e o omeprazol, ou outro IBP que você ingeriu, vai se tornar ativo, porque agora ele se encontra no ambiente ácido. Se você ingeriu esse medicamento e não se alimentou, e essa célula parietal não está ativa, corre o risco dele, naquela meia-vida dele, de 1 a 2 horas, ser eliminado sem ter conseguido inibir uma bomba de prótons. Mas quando você administrou ele previamente, ele já vai estar nas células parietais no momento da alimentação, que é quando elas vão estar ativadas, vai ser convertido na sua forma ativa e vai inibir um número maior de bombas de prótons. Quanto mais bombas de prótons inibidas, menor a secreção ácida gástrica. Tá? Então, por isso que se tem essa orientação de administrar antes das refeições, para garantir que ele já vai estar presente na hora da ativação dessas células parietais. A administração junto com os alimentos não vai impedir que ele seja absorvido, mas a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade de fármaco que vai chegar ao local, ao sítio ativo, pode reduzir em até 50%. Então, o ideal é ingerir mesmo antes da alimentação. Chega mais fármaco e chega no momento oportuno. Professora, Oi, pode dizer. eu tenho uma dúvida. No caso, a pessoa tomar, digamos, de manhã e também não comer depois, também não é favorável, não é isso? Exatamente. Por isso que às vezes a pessoa estabelece aquele... bem lembrada aí, foi boa a sua pergunta. Porque às vezes a gente tem aquela coisa da receita igual para todo mundo. Tome pela manhã antes do café. Mas e uma pessoa que não toma café da manhã? Se ele vai tomar uma vez por dia e a refeição mais importante dele é o almoço, é aquela pessoa que tem o hábito de ficar em jejum, o melhor para aquele paciente vai ser tomar meia hora antes do almoço, ou meia hora antes do jantar, porque se é alguém que não se alimenta pela manhã, não vai ter ativação adequada dessas células parietais e a eficácia do medicamento vai ser diminuída também. Até isso vai fazer diferença no tratamento, o hábito do paciente de vocês. Foi uma boa pergunta, porque aí leva a esse pensamento de adequar a prescrição ao estilo de vida de cada pessoa, para ter uma eficácia melhor do medicamento. Então, tá aqui, o IBP... Professora. Oi. Tem uma pergunta, aproveitando também. Se o tempo de meia-vida é tão pequeno, é eficiente tomar só uma vez por dia para suprir todas as refeições? Fiquei pensando nisso agora.
A meia-vida dele é curta, mas a gente vai ver a duração do efeito. Se você administrou antes, o fármaco conseguiu chegar lá e inibir a bomba de prótons, se dentro daquelas 2 horas, que é a meia-vida dele, ele inibiu aquelas bombas, porque ele vai inibir as bombas que foram ativadas naquela refeição. Então, aquelas bombas vão continuar inativadas por até 92 horas, por exemplo. 96 horas, entendeu? Ele inibe irreversivelmente. Agora, se você fraciona e usa 2 vezes ao dia, você tem uma cobertura maior também. Porque aí pode ser que naquele momento você não tenha ativado todas aquelas bombas naquela única refeição. Se você fracionar para 2 vezes, normalmente a cobertura, o número de bombas inibidas tende a ser maior. Não necessariamente você tem que duplicar a dose. Você pode, em vez de 40 miligramas, por exemplo, de pantoprazol uma vez ao dia, usar 20 pela manhã, 20 à noite. Então, isso pode dar um início de efeito mais rápido. Mas com o prolongado uso, termina que a cada dia novas bombas vão sendo inibidas. Como a duração da inibição é longa, com 10 dias, por exemplo, 15 dias de uso, você tem, às vezes, 95% de secreção ácida inibida. É bem amplo o efeito. Mas você pode fracionar, principalmente se a resposta não estiver sendo muito boa. Antes de pensar em aumentar a dose, você pode pensar em fracionar, que às vezes você tem uma resposta mais interessante mesmo. E aí, quando esse BP chega... Quando esse BP chega, ele vai ser ativado pela presença desses prótons aqui, que estão lá naqueles canalículos das bombas de prótons, né? Nos canalículos das células parietais, aliás. E aí, o que é que vai acontecer? Esses prótons vão transformar os inibidores de bomba de prótons em ácido sulfênico e sulfenamida. Se vocês olharem, todos têm um enxofrezinho aí na composição. E é esse enxofrezinho aqui presente, que fica mais exposto depois que ele é ativado, que vai se ligar às bombas de próton, às estruturas das bombas de próton. Isso aqui, ó, sódio, potássio, ATPase e a bomba de próton. Eles se ligam, o enxofre com outro enxofre, é o que a gente chama de ponte de sulfeto. É como se fosse uma ligação, é tão forte quanto as ligações covalentes, por isso que se diz que é uma inibição irreversível. Uma vez que o IBP ativo se liga o enxofre dele com o enxofre dessa enzima, né, dessa sódio, potássio, ATPase, ele consegue inibir de um jeito que aquela bomba não vai mais funcionar, independente do estímulo que vier. O que é que o organismo vai fazer? Ele vai endocitar aquela bomba e trocar por uma nova bomba, só que isso leva um certo tempo. De maneira que a inibição da secreção ácida gástrica, mesmo com aquela meia-vida de 1 a 2 horas, é de mais de 24 horas. E quando esse uso está sendo contínuo, mesmo que você suspenda a medicação agora, você ainda vai ficar alguns dias com a secreção ácida gástrica diminuída, porque o nosso organismo leva de 24 a 96 horas para renovar aquelas bombas que foram inibidas pelos IBPs, tá? Então, é um efeito realmente a longo prazo, é um efeito duradouro, porque ele inativou aquela bomba. E em 24 horas, ó, se renova em média 20% das bombas, ou seja, vai voltando a secreção ácida gástrica aos poucos, após a suspensão do medicamento. E quando você usa aquilo que eu falei, quando você usa numa determinada dose por um período prolongado, a secreção ácida gástrica diminui até 95%. É muita coisa, gente. Imagina, você vai produzir só 5% do suco gástrico que produzia antes. Como é que vai ficar também o processo digestivo, né? Oi, Aline, não vi que você estava com a mão levantada, pode dizer. Sem problema, professora.
Uma dúvida que eu tenho, não sei se a senhora vai ainda apresentar sobre isso, é que a gente sabe que ultimamente o omeprazol, principalmente, está sendo muito usado e de uma maneira inadequada, né? Inclusive, pessoas próximas a mim tipo, não, vou pegar o omeprazol, usa assim, para tudo. E aí, eu tô vendo a senhora apresentando todos esses efeitos, assim, que usando adequadamente são ótimos, mas aí eu queria saber se a senhora vai falar sobre como Efeitos adversos? Exatamente. Bom, tem um monte, viu? E aí eu queria também saber se a senhora vai falar sobre os prós e contras dos mais avançados, né? Dos outros diferentes inibidores, né? Eu vou fazer um comparativozinho entre eles. Tá. Viu? Obrigada. E vou falar dos efeitos adversos, que são bastantes. Quando terminar esse slide, eu vou dar um intervalozinho para vocês, apesar do nosso tempo ser curto, mas nas outras turmas eu vinha fazendo assim, acho que com vocês também no 5º período, né? Aqueles 5 minutinhos para beber uma água, levantar, para voltar ao foco, né? Porque eu sei que é difícil focar assim online. Eu fico falando, me esqueço do tempo, né? Mas para vocês que já vieram de outra aula online. Oi, Sofia, pode dizer. Professora, tem up-regulation nesse caso ou não? Não exatamente, tá? Mas porque não é algo tão drástico. Mas você não vê na mesma intensidade de um up-regulation se você parar, por exemplo, um beta-bloqueador. Não com a mesma intensidade, porque vai voltando a secreção aos poucos. Mas se você usa por um período muito longo, você pode ter um aumento dessa produção. Quando você percebe que está usando durante um período, usava 20 miligramas de omeprazol, não resolve, agora usa 40, depois vai usando mais, você pode levar a uma produção aumentada realmente de bombas, que cada vez mais você vai inibindo. Você só não percebe aquele efeito do upregulation drástico, como quando você para, por exemplo, um beta-bloqueador, que você tem aquele pico hipertensivo porque teve produção adicional de receptores, porque a renovação vai sendo lenta. Mas a longo prazo, você pode ter mais dificuldade para controlar essa secreção ácida gástrica. Vai produzir mais bombas, isso é fato. E você pode perceber que depois de muito tempo, vai demorar um pouco para se adaptar e para controlar essa secreção gástrica, só que não é aquele efeito tão intenso. É um efeito mais sutil, porque ela vai renovando as bombas aos poucos. Mas o nosso corpo sempre vai driblando, né, o uso do medicamento por um período muito longo. E aí, o que você vai observar é que parou de tomar, se você não tirou a causa da gastrite, vai voltar com aquela secreção ácida gástrica excessiva. Estava com gastrite por quê? Um indivíduo extremamente ansioso, estressado, tirou a causa do estresse, tá, sei lá, fazendo meditação, tá fazendo terapia, tá tentando regular esse estresse de alguma maneira? Não. Então, parou o medicamento, a gastrite vai voltar. Tinha uma alimentação péssima, continua com a alimentação péssima, parou o medicamento, tudo vai voltar. Então, o medicamento é que nem um indivíduo que está com a depressão. Ele vai usar o antidepressivo enquanto a terapia não faz efeito. Mas se simplesmente parar o antidepressivo e não tirou a causa daquela depressão, não fez uma terapia, não fez um acompanhamento com o psicólogo, parou o antidepressivo, tudo volta a como era antes. Né? Ele é um paliativo até você conseguir retirar a causa. Então, da mesma forma, os IBPs, eles não são curativos. Eles freiam a secreção ácida gástrica. Você pode ficar sem produzir secreção ácida gástrica o resto da sua vida? Não tem condição. Como é que você vai digerir? Como é que você vai absorver ferro, vitaminas, sem secreção ácida gástrica, né? Então, isso a longo prazo vai trazer muitos efeitos adversos.
ele é um paliativo enquanto você tira a causa. Não tirou, parou o IBP, volta tudo como era antes, ou até um pouquinho pior. Uma vantagem desses medicamentos, além de inibir secreção ácida gástrica, que isso os inibidores de H2 não têm, é que eles aumentam a expressão dessa M-oxigenase 1, essa siglinha aqui, HO1, né? M-oxigenase 1, que tem uma ação protetora sobre células gástricas. Ele protege de radicais livres, então se viu esse benefício com os inibidores de bomba de prótons, além de inibir secreção ácida gástrica, tem uma leve ação gastroprotetora por estimular essa enzima, né, que é fisiológica, que tem um efeitozinho protetor. Bom, vamos para o intervalozinho, 5 minutinhos, coisa rápida, só para vocês se levantarem, beberem água, esquecerem que estão na aula online e a gente continua, tá? Acho que eu vou marcar uma prática só para a gente poder ter um momento presencial. Aí daqui a 5 minutinhos a gente retorna.
Ó, gente, eu mandei um link para os representantes de turma para vocês tentarem acessar o grupo do Teams, porque aí vocês, talvez fazendo parte do grupo do Teams, consigam participar do chat. Aí depois vocês tentem. Eu vou enviar pro pessoal, professor, aqui o link. Pronto, ótimo. Representante eficiente é um desses, né? Cadê? Rayane e o Micheleto. Eu vou mandar para vocês aí. Acho que Rayane não está aqui, né? Mas aí o José manda para vocês. Aí a Isso, gente a faz Rayane um não pode teste. vir. Tu tem como mandar para as duas turmas? Tem, professora, já enviei já para as 2 turmas. Pronto. Porque a gente faz um teste se vocês, fazendo parte do grupo, conseguem acessar o chat. Bom, o nosso micro intervalo acabou, tá? Vamos voltar. Mais pouquinho tempo ainda que a gente tem de aula. Espero que já estejam de volta aí na sala. Se não estiverem, manda aí uma mensagem para os colegas no grupo do WhatsApp. Ó, sai da Netflix que a aula vai continuar. Vamos lá, respondendo aqui, começando a responder a pergunta, acho que foi da Sofia, né, que falou dos diferentes grupos, e da Aline, né, se tinha diferença entre eles, entre os vários fármacos. Então, tá aqui. Na verdade, tem poucas diferenças, mas existem, tá? Então, esses fármacos são metabolizados depois principalmente pelo fígado, né? Porque é metabolização microssomal. Então, a gente tem aqueles citocromos, não só no fígado, aquele citocromo P450, mas também em outras partes do nosso corpo. E esses fármacos, ao serem metabolizados pelo citocromo, também podem interferir na metabolização de outras substâncias. De um modo geral, Peraí, gente, só um momento. Ei, Pandora, vem. Tem um intervalo todo para fazer zoada, gente. O cachorro vai fazer a zoada na hora que acaba o intervalo. Bom, então, os inibidores de bomba de prótons vão poder interferir também na metabolização de outros fármacos. Aí imagine o indivíduo que está usando cronicamente esses fármacos. Termina interferindo no metabolismo de outros fármacos, inclusive de um que a gente vai ver lá na parte de farmacologia do sangue, que é o clopidogrel, que ele precisa ser transformado na sua forma ativa, ele é um profármaco, é um antiagregante plaquetário, importante também, utilizado por pacientes, por exemplo, que infartaram, né, com histórico de tromboembolia, e que, se o indivíduo estiver usando omeprazol,
pode ter uma menor eficácia do clopidogrel, porque ele não vai ser transformado na sua forma ativa, já que eles podem inibir o citocromo, que iria metabolizar esse clopidogrel. E essa interferência na metabolização de outros fármacos é principalmente com o omeprazol, que foi o primeiro desenvolvido. Então, algumas características na molécula do omeprazol foram alteradas para tentar amenizar alguns efeitos adversos. Tem alguns efeitos que são mais marcantes com o omeprazol. Não quer dizer que os outros mais modernos sejam isentos desses efeitos adversos, mas no omeprazol tem alguns efeitos que aparecem numa proporção maior. E, oi. Com essa questão do clopidogrel aí, eu já vi alguns médicos que eles fazem, por exemplo, o pantoprazol pela manhã e o clopidogrel em outro horário, por exemplo, pela noite. Mas aí, no caso, seria efetivo isso ou não? Teria que realmente tirar o pantoprazol para poder ter a ação do clopidogrel? Seria porque, assim, ó, se a questão fosse a secreção ácida gástrica, aí isso não iria interferir muito, porque ele vai ter essa secreção ácida gástrica diminuída ao longo do dia todo. Mas como a meia-vida é curta, lembra que, apesar da bomba ficar inibida por um longo período, a meia-vida desses IBPs é curta, então o fato dele usar, por exemplo, o pantoprazol pela manhã e o clopidogrel à noite, quando ele está usando pantoprazol só uma vez ao dia, então você tem menor chance, praticamente zero chance de interferir na metabolização do clopidogrel. Principalmente com o pantoprazol, que ele ainda interfere menos do que o omeprazol. Então, isso é uma alternativa para o paciente que faz uso apenas uma vez ao dia do IBP. Porque, de um modo geral, a meia-vida é curta, né? E aí... a gente vai ter o quê? Outras características aqui desses fármacos. Por exemplo, o pantoprazol tem o que é esse perfil farmacocinético mais linear? Ele tem uma duração de efeito mais contínua, mais regular, não tem tanta variação, não sofre também tanta interferência de alimentos na absorção. Você tem, em geral, uma resposta mais previsível com pantoprazol, sem tanta interferência de outros fatores como a gente teria para o omeprazol. E os dois que se destacam mais assim em termos de diferença aqui seriam esses esomeprazol e deslanzoprazol, que tem no caso do primeiro, uma depuração mais lenta, ou seja, ele vai sendo eliminado mais lentamente do corpo, ou o deslanzoprazol, que é aquele que normalmente a pessoa usa uma única vez ao dia, porque ele é de liberação retardada. Esses medicamentos de liberação retardada, lembram lá do terceiro período, são aqueles que você vai absorvendo aos poucos, né? Então, ele vai sendo liberado aos poucos, de maneira que você vai ter uma duração, uma presença do fármaco no organismo ao longo do dia todo. Independente de você variar o seu horário de alimentação, tem gente que às vezes não tem um horário certo, pode se alimentar em qualquer horário do dia, ele vai ter uma quantidade razoável do fármaco no organismo, para não ter que ficar naquele de esperar meia hora antes da alimentação, que algumas pessoas acham inconveniência. Só que essa conveniência do deslanzoprazol tem um valor, né? Ele é bem mais caro do que os outros, do que o pantoprazol, por exemplo. E o rabeprazol tem um diferencialzinho aqui, no caso de um paciente com H. pylori, que vai fazer uso do IBP, o rabeprazol inibe essa urease bacteriana que é produzida pelo H. pylori. Então, ele não vai matar o H. pylori, tá, gente? Vai ter que usar o antibacteriano. Mas ele é uma boa opção para entrar no esquema terapêutico do paciente com H. pylori, porque além de ter os efeitos que os IBPs têm, vai ter essa inibição dessa urease do H. pylori.
E aí as situações que são utilizadas. E se a gente for ver para que as pessoas usam IBP, vai surgir uma centena de usos aqui, né? Que as pessoas usam por conta própria. Já vi muita gente dizendo assim, até que usa para cólica, para dor de cabeça, e eu acho que é mais o efeito placebo, né? Do que o uso do medicamento realmente. Porque alguém usou e funcionou, e todo mundo sai usando para as mais diversas finalidades. E quando A vê, tá vizinha usando disse demais. que esse Como remédio é? é bom. A vizinha disse que esse remédio é muito bom. É a coisa que mais se ouve. Pois é, exatamente. É que nem hoje em dia que você tem pessoas com cefaleia medicamentosa. Usa tanto ANE, tanto analgésico, que a dor de cabeça já muitas vezes é desencadeada pelo uso excessivo dos ANES. Então, uma série de pessoas hoje em dia com cefaleia medicamentosa pelo uso abusivo de ANES. Tudo tem que ser usado da maneira correta, né? Então, gastrite, tumor de células de gastrina, não para tratar o tumor, mas porque, como a gente não tem um fármaco que bloqueie receptor de gastrina, o inibidor de bomba de prótons vai ser útil porque ele bloqueia a bomba de prótons independente do estímulo. Se fosse um anti-H2 e o indivíduo está produzindo gastrina em excesso, a bomba de prótons ia continuar funcionando, porque ele não vai bloquear a ação da gastrina sobre a célula parietal. Mas o IBP bloqueia a bomba de prótons, independente do estímulo que a célula parietal sofra. Então, ele é um paliativo até que se resolva o problema do tumor da célula de gastrina. Terapia para infecção por H. pylori, né, como um adjuvante, sempre sendo necessários antibacterianos. Úlceras pépticas, esofagites de refluxo, fora os outros usos, né, não convencionais que se vê por aí, que foge do recomendado. Bom, em curto prazo, o que é uma terapia a curto prazo para o IBP? 15 dias, tá? 20 dias. Normalmente, isso é tempo suficiente para você resolver aquela questão, para você tirar o indivíduo daquela crise e tentar resolver. Ah, tá com H. pylori, vai tratar a infecção por H. pylori. Esse refluxo é o quê? É o tempo que você melhora aquela irritação da mucosa, do esôfago, e o indivíduo vai descobrir a causa. É uma causa cirúrgica, é uma causa que precisa de mudança de hábitos. Então, normalmente é um tempo suficiente para sair daquela crise, daquele incômodo, adotar as medidas não farmacológicas, ou uma medida cirúrgica, ou uma medida para controlar uma infecção que está causando aquilo, ou suspender os medicamentos que estão causando aquilo, e você praticamente não vai ter efeitos adversos significativos. Às vezes, intolerância no trato gastrointestinal, alguns têm irritabilidade ou insônia, outros já relatam que ficam sonolentos, mas em geral pouco se percebe efeitos no sistema nervoso central a curto prazo. Algumas pessoas podem ter rastro cutâneo ou uma fototoxicidade, mas em geral são bem tolerados. Até mesmo distúrbios gastrointestinais se percebe pouco, é mais dependendo da dose, a própria alteração do processo digestivo, que alguns indivíduos podem ficar com mais gases ou com aquela sensação de má digestão, aquela repressão gástrica, por conta da alteração na secreção ácida gástrica. O problema é a longo prazo. Professora, eu tenho Oi. uma dúvida sobre o que você acha, assim, do uso esporádico. Porque eu já ouvi falar assim, tipo, tomar só quando, por exemplo, for ter algum tipo de alimentação pesada ou que você sabe que vai desenvolver aquele refluxo, aquela dor. É normal, é aconselhado, porque geralmente quando eu vejo assim, tipo, na literatura, falou por 15 dias ou por 30 dias seguidos, né? E não assim, esporádico, só num período que você sabe que vai ter crise. A pessoa pode fazer esse uso esporádico também. É bem melhor fazer uso esporádico do que usar continuamente. Às vezes acontece, o indivíduo tem refluxo, ele está seguindo aquela dieta, ou é alguém que tem tendência a ter uma gastrite, ele tem aquela alimentação regular, mas sempre tem o dia de
fugir um pouquinho da regra da alimentação. Sabe que aquele final de semana vai viajar, vai comer porcaria, fritura, ou que vai ter a festa dos 50% médico, vai beber, e o álcool remove aquela mucina do estômago. Então, nesses momentos em que você saiu da sua dieta padrão, você usar profilaticamente 1 dia, 2, é bem melhor do que usar continuamente. Essa terapia de 15 dias, às vezes, que se faz é quando está também naquela crise, vai usar por aquele período. Tem pessoas que usam em dias alternados, mas não tem problema a pessoa usar por 1, 2 ou 3 dias, porque ninguém fica também continuamente na dieta, por mais saudável que seja a alimentação, e seguir aquilo, comer a cada 3 horas, que é o ideal e tudo. Você mantém, mas você vai viajar, você está num plantão, por exemplo, e está fora daquele regimezinho restrito que você tinha, você usa esse medicamento profilaticamente, que nem quando você tem uma dor de cabeça, você usa aquilo momentaneamente, porque você sabe que fugiu do normal ali naquele momento. Então, é usado também, é uma forma de se evitar o uso a longo prazo. Porque os efeitos adversos mais severos são exatamente a longo prazo. Aí, vamos começar pela própria alteração da digestão. Oi, Aline, tinha uma dúvida, eu vi aí sua mão levantada. Professora, a minha dúvida é justamente em relação a essa questão da terapia a longo prazo. Porque, assim, tem algumas pessoas que fazem uso de medicamentos que agridem, né, principalmente o estômago, e aí acaba causando essas dores crônicas e tudo mais, e aí lança a mão do omeprazol ou algum outro IBP para conter esses efeitos. Mas aí, no caso, se a pessoa precisa tomar continuamente esse medicamento inicial, por exemplo, uma fluoxetina ou algum outro medicamento assim que gere esse desconforto, e aí inicia o uso do IBP, vai ficar usando o IBP continuamente ou faz o uso só quando tiver com essa crise mais acentuada de dor estomacal e afins? O ideal é a pessoa tentar regular isso com a mudança alimentar também, porque às vezes muitos medicamentos têm como efeito adverso irritação gástrica. Só que uns numa intensidade maior, às vezes um antibiótico que você está usando, mas é por um período curto, ou até mesmo está numa crise de uma artrite, vai usar anti-inflamatórios durante aquela crise, por um período curto, mas se o indivíduo está usando continuamente um antidepressivo, um ansiolítico e causa uma certa irritação, às vezes ele consegue regular isso com a mudança alimentar, com a mudança de hábito. Vai usar o medicamento após a alimentação, para não entrar em contato direto com a mucosa. Porque você usar continuamente o IBP, a cada dose que você toma, são mais bombas que vão sendo inibidas. Imagine se você inibe diariamente 95% da sua secreção gástrica. Aí, o que é que vai acontecer? Uma das coisas que vai acontecer já é uma mudança da sua microbiota. Você vai alterar drasticamente a microbiota intestinal, porque aquela microbiota estava acostumada a um determinado pH. Então, a alteração da microbiota, que a nossa microbiota intestinal, é importante também para que ocorra uma defesa também. Alguém querendo aparecer na aula e eu jogando bolinha de papel para ela ficar quieta. É importante para que ocorra uma defesa também. Tanto é que até no próprio HU agora está tendo transplante de fezes, né? Para repovoar a microbiota, porque já se sabe que é importante para a defesa contra bactérias oportunistas, contra fungos, para regular até a própria capacidade absortiva, né, intestinal. Então, você já começa tendo alteração da microbiota e ficando susceptível a infecções patogênicas, proliferação de Clostridium difficile, como eu botei aí, que é um exemplo, mas de outros patógenos também, candidíase, tudo isso por alteração da microbiota. Interferência na absorção de nutrientes.
E, além disso, o que é que a gente vai ter mais? Com esse pH elevado, que agora o seu estômago, que era ácido, passou a ser um estômago com ambiente alcalino. O processo digestivo vai ficar comprometido. E aí, isso vai interferir na absorção de diversos nutrientes. Diminui a absorção de cálcio, e aí, essa absorção de cálcio comprometida a longo prazo termina levando a osteopenia, osteoporose, aumento do risco de fraturas. Se esse paciente é um paciente idoso ou é uma paciente, por exemplo, que já está na menopausa, que tem um maior risco de desenvolver osteopenia, osteoporose, com comprometimento da absorção de cálcio, isso se torna ainda mais significativo. Diminui a absorção de vitamina B12, e a gente sabe que vitamina B12 é importantíssimo para a neurotransmissão, para a formação de bainha de mielina. Diminui a absorção de magnésio, e aí você começa a ter comprometimentos até de neurotransmissão com essa absorção de cálcio e de magnésio comprometida. E esse pH gástrico elevado faz com que o nosso organismo tente regular esse pH gástrico. Como é que ele vai fazer isso? Estimulando a secreção de gastrina. Só que esse aumento da secreção de gastrina não vai ser suficiente para o estômago voltar a produzir HCl, porque como é que a gastrina vai atuar? Ela vai estimular... Espera aí, só um momento. Bom, então, se você tem aumento da secreção de gastrina, você pode até não conseguir regular a secreção ácida gástrica, porque as células parietais, lembra, estão bloqueadas e não vão funcionar mesmo que as bombas de prótons estão bloqueadas e não vão funcionar mesmo que a célula parietal receba o estímulo da gastrina. Mas essa gastrina pode trazer alguns malefícios. O que é que o excesso de gastrina pode comprometer? O que é que pode trazer de ruim? E aí? Obesidade. Oi? Gastrina é um hormônio que vai fazer a pessoa ter mais fome, né? Obesidade. Não seria esse aí, seria outra coisa. O que é que a gastrina faz lá no nosso estômago, além de estimular a célula parietal, estimular a liberação de histamina? Crescimento da mucosa. Isso, crescimento da mucosa. E aí, esse estímulo contínuo e excessivo da gastrina pode predispor a quê? Câncer? Há uma proliferação desordenada, que é mais um fator predisponente. É aquela coisa, IBP vai dar câncer? Não necessariamente, mas ele vai fazer com que a gastrina seja produzida excessivamente. E excesso de gastrina vai ter esse efeito proliferativo. Então, é um fator predisponente a mais. Você está estimulando proliferação celular. Então, é um risco a mais. Se ele é usado continuamente, e continuamente você vai estar com essa secreção de gastrina aumentada. Tanto que isso é um efeito da gastrina, mas por que a gastrina está sendo produzida em excesso? Porque o pH do estômago está elevado, elevou muito o pH, libera gastrina, e vai estar elevado continuamente se o IBP for usado continuamente. E outra também, eu vou colocar alguns artigos, a gente não vai conseguir entrar em detalhes de
dos mecanismos de todos esses efeitos, mas eu vou botar alguns artigos sobre IBPs para vocês, que explicam esses mecanismos da deficiência de vitamina B12, da interferência na absorção de cálcio, de gastrina, alteração da microbiota, inclusive como corrigir essa alteração da microbiota, né, com os pré e probióticos, e alterações no sistema nervoso central. Eu lembro que assim que saiu até essa matéria, porque as pessoas às vezes colocam umas matérias meio sensacionalistas, né? IBP e Alzheimer e demência e alguma coisa de isso poderia ser por qualquer coisa que cause deficiência de vitamina B12, porque já se sabe que deficiência de vitamina B12 pode causar diversos distúrbios neurológicos, inclusive no sistema nervoso central. Mas aí, quando saiu o artigo, eu vi que não era só relacionado à deficiência de vitamina B12, que era o que eu imaginava inicialmente, que esses relatos de aumento de risco de demência e de outros problemas era pela deficiência de vitamina B12 que pode causar isso. Mas é porque ele pode causar também alterações no sistema nervoso central. Esses inibidores de bomba de prótons atravessam barreira hematoencefálica e podem também causar alterações no sistema nervoso central, interferir até com bombas de sódio e potássio presentes no sistema nervoso central, e aí interferir em neurotransmissão e em alterações a longo prazo também desse sistema nervoso central. Então, tem muitos efeitos adversos com terapias a longo prazo, tá? Não é porque o indivíduo usou uma semana ou 15 dias, ou fez esse uso esporádico, mas o uso contínuo. E vem ainda a parte das interações medicamentosas, que se tornam ainda mais importantes quando você usa continuamente o medicamento, ou quando é um paciente que já é usuário crônico de outros fármacos. Por exemplo, eles reduzem o metabolismo da varfarina, que a gente vai estudar esse módulo, né, que já ouviram falar de Marevan, né, que é a varfarina. O Marevan, a varfarina, os anticoagulantes do grupo dos cumarínicos têm a sua metabolização reduzida por pacientes que usam IBPs continuamente, ou seja, aumenta o risco de sangramento. Benzodiazepinas, fenitoína, digoxina, são medicamentos que têm um índice terapêutico não muito alto e vão ter sua metabolização comprometida. Por outro lado, o clopidogrel, que é aquele exemplo que eu dei, que é um profármaco, não vai ser ativado adequadamente se utilizado junto com os IBPs. Mas existem outros que têm um mecanismo de ação, né, semelhante ao clopidogrel, que você pode substituir, se é um paciente que faz uso de IBP. Os IBPs aumentam o pH estomacal. E tem fármacos que precisam de um pH baixo, não só fármacos, mas algumas substâncias também, como ferro e vitamina B12, que a gente precisa, né? Que a gente absorve pela alimentação, que precisam de um pH baixo para serem absorvidas. Então, se o indivíduo está continuamente com pH gástrico elevado, vai comprometer a absorção dessas substâncias, como cetoconazol, ampicilina, levotiroxina. Imagine o paciente que faz suplementação de levotiroxina porque não produz adequadamente, né? Um paciente com hipotireoidismo suplementando levotiroxina e está fazendo uso crônico de IBP, pode diminuir a absorção da levotiroxina. E muitas vezes a pessoa faz até uso concomitante, né? Em jejum a levotiroxina e em jejum o IBP. Sais de ferro, vitamina B12, a digoxina aqui mais uma vez, inibidores de protease, né, que são medicamentos anti-HIV, aquele Saquinavir, Indinavir. Todos esses fármacos têm a sua absorção diminuída pelo uso dos IBPs. E ainda tem aqueles Professora, que interferem na ação do IBP. Oi. eu tenho uma dúvida sobre essa questão do pH. Porque, assim, como ele aumenta o pH, daí eu já ouvi falar, né, e muita gente fala também que é como se os IBPs, eles diminuíssem a imunidade da pessoa, porque meio que eles retiram essa proteção gástrica
contra esses, enfim, vírus, bactérias. Isso aí seria verdadeiro ou não? O pH baixo consegue destruir alguns micro-organismos, realmente. Não todos, mas alguns sim. Porque imagine, você pega, às vezes até um alimento, tem algum micro-organismo ali, mas o pH muito baixo destrói algumas bactérias, por exemplo. É como se você pegasse e colocasse um ácido sobre aquele alimento contaminado. Algumas são gastroresistentes, como é o caso da H. pylori, outras não, são destruídas pelo pH baixo. Então, de certa forma, você compromete também a proteção do indivíduo. Porque quando diz compromete a imunidade, a gente pensa logo nas células de defesa e tudo, mas essa secreção ácida gástrica não deixa de ser uma defesa do nosso corpo contra a ingestão de materiais contaminados, de bactérias patogênicas. Então, isso pode acontecer realmente. Tanto é que tinha até um outro artigo, esse tinha até uma foto mostrando proliferação de fungos no estômago de um indivíduo em uso crônico de IBPs. Eu vou ver se eu acho esse artigo para anexar lá. Mas isso pode acontecer também, de alguns micro-organismos se proliferarem ou deixarem de ser destruídos por conta da ausência de suco gástrico ou quantidade insignificante de suco gástrico. E tem aquelas substâncias que vão interferir na ação dos IBPs, né? Os anti-H2 e o próprio disulfiram, que é utilizado. Hoje em dia se fala pouco do disulfiram, mas é um medicamento, acho que vocês devem ter escutado falar desse medicamento no terceiro período. Ele é usado como um inibidor da alcodesidrogenase. Lembra, não sei se vocês viram no terceiro período, para pacientes tentando deixar de ingerir bebida alcoólica, eles usam porque aumenta os efeitos adversos do álcool, do enjoo, da náusea, daqueles efeitos adversos, e seria uma forma de diminuir o estímulo positivo, o bem-estar que o álcool dá, que faz com que você queira beber novamente. Então, de maneira simplificada, o disulfiram aumenta a ressaca, né? Aumenta os efeitos deletérios do álcool. Então, ele desestimula você a beber. E o disulfiram aumenta a toxicidade, tanto do próprio efeito do álcool, como também dos efeitos adversos dos inibidores de bombas de prótons. Vou passar só mais 5 minutinhos, gente, para a gente não ficar muito atrasada aqui, libero vocês, tá? Então, falar só dos antagonistas H2, pode ser? Ou querem deixar para a próxima aula os anti-H2? Pode ser, professora. Eu acho que por mim não tem problema, não. Professora, o seu microfone mutado. está mudo. Mas eu acho que a senhora pode continuar, pelo menos para terminar esse. Ops, foi sem querer aqui. Então, a gente vê só os antagonistas H2 e deixa os antiácidos para a próxima aula, tá? É porque hoje a gente atrasou um pouquinho, né? Que teve aquela dificuldade de entrarem na sala e tudo, mas acredito que na próxima vai ser mais tranquilo. Bom, então, antagonistas H2, não vão confundir com os antagonistas H1 que a gente estudou no quarto período, tá? Os antialérgicos são aqueles que vão agir sobre os receptores estaminérgicos H1. Esses aqui vão agir sobre os receptores estaminérgicos H2, não tem relação com aqueles antialérgicos. A histamina consegue estimular qualquer receptor, mas os antihistamínicos que nós vamos ver aqui são exclusivos para uso como antiulcerosos, não vão ter efeitos sobre aquelas manifestações de uma reação alérgica que são todas mediadas por ação da histamina no receptor H1. Então, a gente tem aqui cimetidina, que é o Tagamet, ranitidina, nizatidina e famotidina. Esses dois mais novos, a principal diferença
é a comodidade da posologia, que é uma vez ao dia, enquanto os outros dois são 2 vezes ao dia e tem 2 vezes ao dia e tem menos efeitos adversos, com o inconveniente de serem secretados em quantidade significativa no leite. Então, ficar atento para as mulheres que estão amamentando. Esses medicamentos são administrados por via oral, que nem os inibidores de bomba de prótons, mas também tem o uso intravenoso e intramuscular, e são metabolizados parcialmente no fígado, da mesma forma que os IBPs. Eles não agem na luz estomacal, eles precisam ser absorvidos, vão lá para as células parietais, só que em vez de se ligar à bomba de prótons, eles se ligam à própria célula parietal, tá? Então, deixa eu... Aqui, ó. No esquema fica mais fácil. Os IBPs se ligam aqui, nas bombas de prótons. Os antihistamínicos se ligam nos receptores de histamina das células parietal. Então, eles não têm aquela necessidade de meia hora antes da refeição, como o IBP, porque os receptores estão lá, presentes, você tendo se alimentado ou não. Diferente das bombas de próton, que vão estar expostas quando você se alimentou, que elas saíram das vesículas e ficaram expostas nos canalículos, tá? Então, é um mecanismo diferente aqui. E quando vier o estímulo da acetilcolina, por exemplo, ou da gastrina, essa célula parietal vai ser ativada, mesmo que você esteja usando um inibidor de H2. Tá? E diferente dos IBPs, o bloqueio é reversível. Não é irreversível, não vai ter aquele estímulo para produzir mais bombas de próton que você observa com os inibidores irreversíveis, né, com os IBPs. E também a secreção ácida gástrica pode diminuir, mas não na mesma intensidade. Diminui cerca de, no máximo, 70%. Enquanto que o IBP você pode suprimir em até 95% a secreção ácida gástrica, que é uma quantidade bem significativa, né? O uso é semelhante dos IBPs, só que a intensidade da inibição da secreção gástrica é menor. E a gente tem que pensar também que a histamina, agindo em receptor H2, a gente não tem receptor H2 apenas nas células parietais. O que vocês lembram desse receptor? Onde é que tem mais? E o que é que ele pode produzir? O estímulo da histamina sobre receptor H2. E aí, só tem receptor H2 em célula parietal e em nenhum outro lugar do nosso corpo. Podem aproveitar que eu não estou vendo, podem pesquisar aí no Google, no celular. E aí, será que vai ter algum outro receptor estaminérgico que vai ser bloqueado? Tem algum outro lugar que a gente tem receptor H2, além de célula parietal? É no sistema nervoso central, professora? Aquele do sistema nervoso central tem H2, mas é principalmente H1. Eu estou falando no trato gastrointestinal mesmo. Tem alguma outra ação? Procurem aí, onde nós temos receptores H2 de histamina. E aí, o que será que eles vão ter de diferente? Porque isso vai ser um diferencial, né, da ação deles para os IBPs. Diminui secreção ácida gástrica, mas diminui mais o quê? Porque senão a gente pensa, para que vai usar um inibidor de H2? Ele não inibe na mesma intensidade. Se tiver gastrina, se tiver acetilcolina, vai ocorrer um aumento da secreção. Então, qual a vantagem? Onde é que a gente tem... Seria motilidade, professora? Vai interferir na motilidade, de que maneira? Diminui ou aumenta? Não lembro. Mas eu acho que... Não sei. Imagine você com a alergia alimentar. O que é que vai acontecer com a motilidade do seu intestino? Pela ação da histamina. Aumentar.
Vai aumentar. Então, o antihistamínico vai fazer o quê? Constipar. Pode diminuir essa motilidade. O que mais? Quando você tem uma reação alérgica, quando você tem liberação de histamina, a gente tem o quê nos vasos? A vasodilatação, né? Que, de um modo geral, a maioria dos receptores histaminérgicos nos vasos é receptor H1. Mas a gente também vai ter receptor H2 em alguns vasos da mucosa. E a histamina faz o que sobre esses receptores H2? Qual a ação da histamina sobre os vasos? Oi? A vasoconstrição. A histamina? Por causa do oposto. Não sei, o receptor H2. Iria vasodilatar, né? Porque se você antagoniza, você vai Eita, esqueci a palavra, mas enfim, foi efeito contrário no vaso e aí vai diminuir o sangramento, né? Na ulceração, enfim. Isso, se a histamina dilata, né, tem aquele efeito vasodilatador, esses fármacos, de uma certa forma, vão diminuir o efeito vasodilatador da histamina. Então, essa histamina liberada no estômago serve não só para estimular a secreção ácida gástrica, mas também para ajudar nessa perfusão da mucosa, que vai diminuir um pouco com o efeito desses antihistamínicos, desses antiulcerosos. Então, por isso que eles também são utilizados nessas úlceras, nesses sangramentos. Não tem um efeito vasoconstritor potente, tá, gente? Mas diminui um pouco o efeito vasodilatador produzido pela histamina. Porque eles não têm ação sobre receptor H1, mas tem sobre alguns receptores H2 presentes nesses vasos e nessa mucosa intestinal. E aí, como efeitos adversos, a gente vai ter distúrbios gastrointestinais, principalmente relacionados com esse aumento do pH gástrico, que vai interferir na digestão de alguns alimentos, alimentos que chegam lá no intestino, sem ter sofrido uma adequada digestão no estômago, vão levar também à formação de gases, vão alterar a microbiota, como a gente viu para os IBPs. Alguns pacientes podem ter dores musculares, ginecomastia. Essa ginecomastia aí está relacionado principalmente com já ia dizer cetoconazol, porque o cetoconazol causa, com a cimetidina, mas é um mecanismo até semelhante ao produzido pelo cetoconazol. Alterações no sistema nervoso central, rasgo cutâneo é raro, mas pode acontecer, e aumento da gastrina. Só que nesse caso, se você tiver aumento da secreção de gastrina, você vai diminuir a eficácia do antagonista H2, porque a gastrina vai estimular a célula parietal e vai aumentar a secreção ácida gástrica. E as interações... Oi? Qual a relação com as dores musculares? Essas dores musculares e essa astenia está relacionada com a alteração de eletrólitos que esses medicamentos podem causar nessas, pelo aumento do pH, que eu não coloquei nos IBPs, mas os IBPs também podem causar dores musculares, inclusive articulares. Então, pela diminuição da absorção de cálcio, de magnésio, o indivíduo pode ter como se fosse cãibras também, pela alteração na absorção de eletrólitos por conta do aumento do pH. Que aí você pode encontrar também essas alterações com o uso de IBPs, não só dos antagonistas H2. Tá bom, obrigada. E, para terminar, né, a inibição do citocromo P450 pode retardar o metabolismo de anticoagulantes orais, daqueles medicamentos semelhantes ao que a gente viu para os IBPs, né, de fenitoína, antidepressivos tricíclicos, que são muito utilizados agora nessa época de pandemia, aumentou muito a prescrição, né, de ansiolíticos e antidepressivos. Também são muito utilizados para pacientes com enxaqueca, esses tricíclicos.
E aqui o porquê, né, da cimetidina, que é semelhante ao efeito do cetoconazol, o porquê dessa cimetidina, principalmente a cimetidina, causar ginecomastia, diminuição da libido e às vezes até alteração da ovulação nas mulheres, até com alguns casos de amenorreia. Porque a gente pensa em citocromo apenas no fígado, mas a gente tem citocromo, que é um conjunto de enzimas metabólicas em vários locais do nosso corpo, inclusive participando da síntese de hormônios sexuais. A inibição desses citocromos aqui pode levar a uma diminuição de testosterona. E essa diminuição da testosterona iria justificar a diminuição da libido, a ginecomastia, essas alterações que os pacientes podem apresentar, claro, com uso a longo prazo, que são reversíveis também, tá? Com a suspensão do medicamento. E aí, passei do tempo hoje, gente, mas isso não vai ser uma rotina, tá? Só porque a gente começou um pouquinho atrasado. E vou disponibilizar a gravação para vocês.